Portanto, vamos então dar início à nossa sessão. O orador de hoje é o nosso aluno Joaquim Moreira, que fez um trabalho sobre a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Portugal, que é a sua dissertação, que vai a provas dentro de algum tempo. Portanto, tem 20 minutos, como eu disse, e depois no final, quem quiser colocar questões, podemos utilizar a mãozinha ou coisa do género para podermos partilhar as nossas dúvidas, as nossas achegas, as nossas interrogações. Faça favor, Joaquim. Professor Bracelino, muito obrigado por esta oportunidade e obrigado a todos por estarem aqui presentes. Eu vou poder então partilhar a tela através de um PowerPoint e assim podemos todos ter acesso. Bom, efetivamente, como foi dito, esta dissertação é sobre a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias em Portugal e o estudo incide no impacto da história da Igreja desde a época, vamos assim dizer, do Segundo Grande Despertar, no século XIX, a sua organização como instituição religiosa nos Estados Unidos e qual o seu fundador, assim como a Igreja se implantou em Portugal. Portanto, de forma mais desenvolvida a partir de 1974. É evidente que o início da Igreja acontece nos Estados Unidos, enquadrado no Segundo Grande Despertar. Mas é efetivamente algo importante que, se existe um Segundo Grande Despertar, é porque também existiu o primeiro grande despertar nos Estados Unidos, que aqui é em séries de contexto. Em 1776, essa semente fez desabrochar um movimento transformador e revolucionário intenso que colocou em questão o próprio tecido da sociedade do velho continente. Estamos a falar da Europa, neste caso. E o que conhecemos como o primeiro grande despertar, ou o grande avivamento do século XVIII, que se manifestou nas Américas, foi deveras influenciado pelos acontecimentos surgidos na Inglaterra através de três movimentos cristãos, dos quais se destacam o puritanismo inglês, o calvinismo internacional e a tradição anglicana. A força do primeiro grande despertar estava alicerçada nas suas distintas bases teológicas reformadoras. Os seus principais progenitores, Jonathan Edwards e George Whitefield, eram fortemente calvinistas na sua teologia e pregação. No entanto, os seus estilos individuais de comunicação eram diferentes. Edward seguia um modelo puritano, reservado, um pouco insensível e metódico. Ora, este estilo de pregação surge dentro deste contexto o que nós podemos chamar as novas luzes e o conceito das velhas luzes. Isto é, houve uma necessidade de certa forma mudar o estilo, eu diria litúrgico ou da pregação, para que as pessoas se despertassem mais para a religião. É evidente que os ministros da elite apoiavam as velhas luzes. Eles qualificavam o novo reavivamento, denominado as novas luzes, de emocionalismo externo, e consideravam-no um desvio. Novas luzes que era de forma vivida de algumas pessoas que alegavam receber visões. Isto aqui é interessante. Eles consideravam e adjetivavam estes atos e experiências, enfim, aqueles que mais estavam na tendência das velhas luzes, como o caos. Associado a este trabalho a Satanás, como o emocionalismo extremo de alguns avivalistas. Algo que explicou a ocorrência da suspeita de ministros conservadores nas reuniões de culto em relação ao uso excessivo do lado emocional da pregação. Primeiro, a divisão entre os ministros religiosos da época, segundo o fanatismo. Terceiro, o confundir a espiritualidade com a emoção resultou num desequilíbrio da vivência religiosa.
efetivamente, uma das grandes diferenças entre o primeiro grande despertar e o segundo grande despertar foi o facto dos avivamentos do primeiro grande despertar surgirem dentro das próprias instituições religiosas, isto é, uma forma distinta de comunicar o sagrado e a reação dos crentes aos mesmos. As palavras de Edwards escreveu a dois dos seus correspondentes na Escócia, o reverendo James Robb e o reverendo William Matlock, em 12 de janeiro de 1743, explicaram bem os seus sentimentos de muito respeito por todos e sem qualquer ressentimento, apesar de reconhecer uma ladainha de erros mal entendidos e exagerados de certos ministros avivalistas que não souberam antecipar tais equívocos e que levaram ao declínio do primeiro despertar. Primeiro despertar americano. Nunca perdeu a esperança, no entanto, ele de um segundo despertar, que viria a acontecer décadas mais tarde. Ora, é aqui, nesta transição, que entra efetivamente aqui o segundo grande despertar em relação à história dos Estados Unidos. No início do século XIX, existia uma enorme e preocupante apatia religiosa a frequências de cultos e cada vez mais diminuta, e era necessário um novo fogo de espiritualidade dentro do contexto religioso na sociedade americana. Os historiadores dizem que o segundo grande despertar durou entre 1790 a 1850, mas o verdadeiro apogeu seria entre 1820 e 1840. O segundo grande despertar foi um dos aspectos sociais, religiosos, culturais e económicos mais relevantes no início do século XIX nos Estados Unidos. Seria impossível entender o início deste século sem perceber o segundo grande despertar. Ora, foi um período de avivamento religioso nos Estados Unidos, onde se verificou um aumento de número de pessoas com mais interesse na religião, particularmente as mulheres, provocando um aumento do número de membros. As igrejas evangélicas, sem dúvida, também contribuíram para este processo de mudança, devido à sua grande influência na população. Para que tal acontecesse, foi necessária uma abordagem distinta em relação ao conceito do pecado, não relacionando uma hereditariedade pecadora herdada de Adão para a humanidade, mas que cada um era responsável pelos seus próprios pecados. Todos estes desenvolvimentos tiveram uma influência impactante na origem dos Mormons e, em particular, também na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nível religioso, sem dúvida, os Mormons foram muito beneficiados pela construção do Erie Canal, pois este permitiu uma maior expansão do trabalho do proselitismo, o qual alicerçou a Igreja nos primeiros anos da sua existência, mas também pelos imigrantes que vieram da Europa para definitivamente alicerçar esta Igreja como um todo, assim como aconteceu com outras igrejas. Inicia-se então uma nova fase da ansiedade social, ao transformar o que antes era basicamente uma nação agrícola numa nação industrial. O empregador tinha uma enorme preocupação. Como se pode transformar um operário que seja dedicado, cumpridor, inteligente, trabalhador e pacífico, e como num operário que pode confiar no seu empregador, que lhe garanta o salário no fim do mês. Portanto, estas invocações da relação entre os compradores e vendedores em mercados distantes e a relação entre patrões e operários geraram uma ansiedade social. Uma forma de apaziguar esta ansiedade é promover a religião e ensina ao operário que não deve ser um incumpridor, mas sim um bom trabalhador, um membro produtivo da sociedade e trabalhar para o bem-estar comum e promover a sua consciência moral. Podemos então constatar que uma das muitas razões porque o segundo despertar foi tão bem sucedido neste período. Ora, o segundo despertar foi um período de avivamento religioso que atingiu o seu ponto máximo entre 1820 a 1840. Porque é tão relevante estudar este impacto neste período do avivamento religioso. Que mudanças o segundo despertar adicionou à vida dos americanos? Existem dois pontos principais e diretamente relacionados no segundo grande despertar, no início do século XIX. Primeiro, novos movimentos religiosos nos Estados Unidos, alguns dos quais ainda persistem entre nós. Por exemplo, os Shakers, a comunidade Oneida, os Adventistas do Sétimo Dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. É interessante que a comunidade Oneida, por exemplo, hoje em dia,
muito diminuto ou nem existente. No entanto, tem uma fábrica nos Estados Unidos que fabrica os talheres de grande marca conceituada que mantém Oneida e que mantém este nome da religião instituída na época. Segundo, nesta época surgiram grandes movimentos de reforma, incluindo o movimento para a abolição, o fim da escravatura, que levou à eclosão da Guerra Civil. Portanto, movimentos de reforma, um deles seria o movimento da temperança, o reduzir ou eliminar o consumo de álcool pelas pessoas, o movimento do abolicionismo, por William Lloyd Garrison, movimentos dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, por Elizabeth Cady Stanton, e o movimento sobre os direitos à educação. Ora, tudo isto, e dentro deste contexto, a maioria dos historiadores relaciona estas mudanças com a revolução do mercado. É aqui que, efetivamente, entra, por exemplo, a mudança com esta linha de pensamento a produzir ansiedades sobre a marginalização que levam as pessoas a reafirmar a sua autoridade através do aparelho da Igreja. O segundo grande despertar, particularmente na revolução do mercado de trabalho, que tem como início o conceito dos salários, em conjunto com o desenvolvimento do comércio interno nos Estados Unidos, como início das exportações e outras mudanças sociais. O término da escravatura, a emancipação da mulher, as condutas sociais no controle de álcool, políticas, em relação às políticas, em questões culturais e até religiosas que estavam a acontecer antes. As mulheres desejavam ter uma participação mais ativa nos cultos e rituais religiosos, como também as taxas de alfabetização nos Estados Unidos naquela época era de 90%. E isto era um fator fundamental para o conhecimento e o aparecimento, efetivamente, destas novas religiões que ali aconteciam. Mas o que sabemos sobre o segundo despertar foi que possibilitou uma América mais equilibrada. O conceito da religião trazer o céu para a terra foi, sem dúvida, o catapultar para uma melhor condição humana, incluindo movimentos religiosos que impulsionaram o equilíbrio do alcoolismo, o fim da escravidão, o direito das mulheres. A aglutinação de todos estes eventos, que provocaram os diversos reavivamentos, produziram tais mudanças que afetaram os americanos para sempre. Iniciou-se uma nova perspectiva no entendimento da teologia dos despertares, que inspirou duas gerações distintas de americanos a catapultar irreversivelmente o futuro dos Estados Unidos. É aqui que entra, então, o início da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós, então, podemos ver que a procura religiosa era imensa e entra aqui, então, um jovem chamado Joseph Smith, que supostamente surgiu na sua vida, isto é, em 1818, no despertar dos avivamentos, entre 1816 e 17. Ele referiu que conhecia muitas pessoas que estavam no processo da procura de uma religião para satisfazer os seus anseios espirituais e explicar as dificuldades da vida. Neste enquadramento, ele lê uma escritura, não encontra algumas respostas e, num processo de procura interna, com a sua experiência relatada em 1820, ele tem uma experiência transcendente do qual refere que recebe como visão a revelação ou a presença de Deus o Pai e Jesus Cristo. Dentro deste contexto, a Igreja de Jesus Cristo ela é organizada e, efetivamente, com esta organização, um dos fatores da religião é o aparecimento do livro de Mormon. Ora, com tudo isto é, com o conceito de uma igreja que introduz a revelação, que tem uma nova perspectiva de quem Deus é e a Trindade, e que aceita outras escrituras para além da Bíblia, neste caso aqui até o livro de Mormon, muitos críticos foram aqueles que realmente tentaram contrariar e, de alguma forma, denegrir esta personagem. E temos aqui estes exemplos, entretanto, três importantes críticos, cujos nomes são Abner Cole, Heber D. O. e o Alexandre Campbell, iniciaram o seu trabalho com as primícias críticas endereçadas ao livro de Mormon
e à capacidade ou não de Joseph Smith Jr. escrever. Eles fundamentaram a tese de que o livro de Mormon era um embuste usado por Joseph Smith como parte de um plano bem elaborado para enganar as pessoas. Alexandre Campbell continua com os seus comentários referindo que o pior de todos estes impostores, ou que ele era o pior de todos estes impostores, acima referidos, era alguém chamado Joseph Smith Jr., que fundou os Mormons, ou os Mormonites, como ele assim referiu. Ele era atrevido, disse segundo ele, ímpio, fraudulento e com delírios, uma pessoa que não se podia confiar e muito menos respeitar. Ora, foi dentro deste contexto também crítico e religioso, dentro do Segundo Despertar, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e os Mormons, mais conhecidos como os Mormons, foram então aqui estabelecidos nos Estados Unidos. Esta Igreja só pôde ser efetivamente mais alicerçada, em parte também por toda a migração europeia que veio do norte da Europa e que assim pôde, vamos assim dizer, fazer parte da Igreja para o seu desenvolvimento. A partir daqui, o que é que surge em Portugal? A primeira notícia sobre os Mormons em Portugal vem do Diário Ilustrado, portanto, em Lisboa, numa quarta-feira, 7 de setembro de 1910, do qual diz apóstolos do adultério. Portanto, um profeta que deixa 16 viúvas e 56 filhos, isto é, efetivamente a seita dos Mormons, ela é aqui dada como um artigo, e esta foi a primeira notícia, em relação ao conceito da poligamia que a religião vivia ou viveu durante alguns anos. Ora, a história da Igreja de Jesus Cristo em Portugal inicia efetivamente com os americanos na base da Laje dos Açores, através de alguns militares americanos que eram membros da Igreja, que em 1967, ao estarem aqui em Portugal, iniciaram, como era normal, falar sobre a instituição religiosa. Portanto, no dia 1 de outubro, houve uma organização de um grupo nesse próprio ano, no ramo das Lajes, e a qual aqui existe uma primeira conversa que a Maria José Pereira Morgado foi uma mulher que foi batizada na igreja e confirmada em 9 de outubro de 1967. A 28 de março de 68, o seu marido é batizado. É interessante pelo facto de aqui ser uma mulher que efetivamente aceitou, enfim, ser membro e foi a primeira mulher em Portugal. Ora, até 74 nada mais se fez. Portanto, tentou-se, devido à conjuntura política na época, enfim, em relação à ditadura, preparar o caminho para o trabalho missionário, que só foi possível a partir, como imaginam, de 25 de abril de 1974. Ora, nesse mesmo ano, em agosto, a primeira presidência da Igreja pediu a David M. Kennedy, o embaixador mundial da Igreja na altura, para visitar Portugal e encontrar-se com uma nova liderança governamental para falarem sobre a possibilidade de organizar a Igreja no país. O irmão Kennedy encontrou-se com o ministro da Justiça, na altura, Dr. Salgado Zain, o qual referiu que a reunião foi bastante agradável e com a promessa do irmão Kennedy que os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias seriam bem-vindos ao país. David Kennedy resistiu os seus esforços na tentativa de estabelecer a Igreja em Portugal no mês de agosto de 1974. Portanto, em agosto de 76, no dia 21, a Igreja então recebe a notícia de que ela foi oficialmente reconhecida como instituição religiosa em Portugal. Ora, com todo este envolvimento e com a contribuição que a Igreja efetivamente faz em relação ao seu contributo doutrinário, um dos maiores desafios em relação à diferenciação das outras igrejas, devido aí em relação aos mormons, durante muitos anos não terem sido considerados cristãos, foi o aspecto da Trindade, o facto de a Igreja ter um conceito triteísta em relação à Trindade, o livro de Mormon, portanto, novas escrituras adicionado, isto é, para além da Bíblia, a sua organização eclesiástica,
a doutrina da graça, por exemplo, o papel de Eva no Jardim do Éden, e tudo isto era novo em relação a Portugal e ao seu contexto. Ora, podemos ver aqui então o desenvolvimento da Igreja em Portugal, portanto, desde 1996, a Igreja teve, efetivamente, apesar de todo o conceito doutrinário, apesar de toda a sua história, da desconfiança em relação ao contexto que se vivia em 74 e na época da Revolução, até pensando que estes missionários seriam da CIA. Portanto, tudo isto, apesar de tudo, pelos vistos de todos estes desafios, a Igreja, através do trabalho missionário, como podem ver, teve aqui um crescimento sustentável, em média, vamos assim dizer, a partir de 1977, uma média de 1000 batismos ou de novos conversos, 1000 novos conversos por ano. Com tudo isto, no estudo na dissertação, foi efetivamente feito um questionário, um estudo de opinião, o que é que os portugueses pensam dos Mormons. Portanto, nós temos aqui a relação, foram perto, uma média de 490 mulheres, desculpem, 490 homens e 520 mulheres, portanto, uma faixa etária aqui também vista do número dos quais foram contactados e a própria escolaridade dos participantes deste inquérito. Qual foi o resultado que também a mim me surpreendeu em alguns aspectos? Estamos a terminar quase o tempo. Peço Okay. para acelerar, tá? Já estou mesmo. Podemos então ver aqui o que é que as pessoas conhecem do livro de Mormon e a maioria ainda não conhece, apesar de uma grande parte dizer que sim. Se em Portugal se é considerado religioso, a maioria se considera aqui religiosa. Isto foi um aspecto fundamental do crescimento. Se os Mormons eram cristãos, na maioria dos portugueses não sabem. Uma grande parte já tem esta noção, mas a maioria não tinham esta informação. Por exemplo, quem foi o fundador do mormonismo não sabem. Portanto, a maioria dos portugueses também não tem conhecimento desta informação. E o que mais me surpreendeu aqui é se já foi contactado por um missionário mormon. Portanto, podemos ver aqui também grande parte, bom, não tem muito bem, diz que sim, continua, não, e não sabe responder, mas daqueles que foram contactados, eles disseram que estes jovens são educados e respeitam também as suas crenças e as outras pessoas, o que, de certa forma, aqui, pelos vistos, tiveram uma impressão muito positiva. E que crenças e ideias associam ao mormonismo. Ora, os portugueses, como vocês imaginam, portanto, temos aqui a visão da Igreja, que são os missionários, não é verdade? Também em relação às famílias numerosas, em relação ao dízimo, e foi interessante que, vamos assim dizer, a poligamia também tem um aspecto interessante em relação àquilo que eles pensam em relação aos mormons. E neste período de 20 minutos é isto que me apraz aqui partilhar convosco dentro deste estudo que aqui foi realizado em Portugal. Muito obrigado.